Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, para encerrar o retiro, né? A gente não deu para ir muito fundo no assunto, né? Porque o tempo é muito curto, né? Foi só 3 dias, né? Só um feriado, então não deu para entrar muito no assunto. Tem muitas coisas que pode falar sobre esse assunto, né? Mas só para recapitular, né? Não. O princípio por trás, né, da razão pela qual se contempla a morte, né, é a questão de trazer a mente de volta à realidade, né? Então, o objetivo é uma realidade que ela tem um efeito assim em cascata, né? Quando você insere essa realidade dentro da sua mente, né, várias coisas mudam lá dentro, né? Não é uma coisa que consegue existir isolada dentro da mente, né? E também o ato de você tentar bloquear essa realidade também tem efeitos em cascata, né? Bastante sérios, né? Então é uma coisa assim importante, né? Mas requer qualidades para que a pessoa possa, né, fazer isso de maneira correta, né? Então tem que ter uma mente firme, tem que ter uma mente estável, não pode ter problema de saúde mental, não pode ter problemas psiquiátricos, né? Tem que ter destreza com a sua mente, ela tem que ter uma boa gama, né, de recursos mentais, recursos de sabedoria, inteligência emocional, inteligência intelectual, saúde, né, saúde emocional, não ter uma mente unidimensionada, é uma mente que tem várias dimensões, tem flexibilidade, não é obcecada com uma única visão de mundo, uma única forma de enxergar as coisas, ela tem capacidade de mudar de ponto de vista, né? Tem profundidade em como ela enxerga as coisas, consegue enxergar as coisas em diferentes níveis, né? Não somente num único nível superficial e assim por diante. Então requer uma boa fundação, né, para que você consiga fazer essa prática de maneira correta, né, de maneira produtiva. Né. E aí, né, a gente falou sobre, né, como essa prática é feita no nível mais elevado, né, no nível mais elevado e mais direto e mais profundo, né, e também sobre sugestões, né, de como fazer num nível mais superficial, né, que só no nível de introdução, assim, começar a assimilar essa ideia à mente, né? Mesmo sem chegar num nível já de querer realmente destruir as quilesas, destruir as impurezas mentais, mas pelo menos começar a preparar a mente para aceitar a ideia, para conseguir conviver com essa realidade de maneira um pouco mais saudável, né? Então já falamos sobre tudo isso, né? Questão de visão correta também é importante, né? Contextualizar, né, onde ocorre, né, o nascimento e morte, né, ocorre dentro de qual contexto, né? Toda a questão do samsara, a questão do karma. Então, tudo isso já foi falado a respeito, né? Então, estava pensando agora em falar um pouco sobre, né, como lidar, né, com isso, né, em termos práticos, assim, né, supondo que tem uma pessoa perto da morte, né, como lidar com isso, também se nós mesmos estivermos perto da morte, né, como lidar com isso, né. Em primeiro lugar, com relação a outro,
alguma pessoa próxima à morte, algum amigo, um parente próximo à morte, né? Sinceramente falando, não tem muito o que se fazer. As pessoas chegam na última hora, todo mundo desespera e quer resolver tudo em última hora, né? Todo mundo entra em pânico e quer dar um jeito, fazer alguma coisa, né? Mas aí já é tarde, já não tem muito o que fazer. Não adianta me chamar para ir conversar com a pessoa, também não vou. Essa é perda de tempo, né? E também nem a pessoa nem me conhece, né? As pessoas entram em pânico, né? E querem fazer qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa me chama para ir falar com o cara, tá lá morrendo, o cara nunca me viu na vida, ele não é budista, quer que eu vou lá dar conselho pro cara. Não tem como, né? A pessoa tá ali já nas últimas, tá com um monte de tubo enfiado na garganta, dopada, e quer que eu vou lá dar conselho para a pessoa, esquece, não adianta, já era. Isso tinha que ter sido feito antes, né? A pessoa tinha que ter preparado antes de chegar nesse ponto. Quando chega nesse ponto, não tem muito o que fazer. A pessoa tem que aguentar. Sinto muito, mas agora é hora de aguentar, né? Na hora que estava tudo indo bem, ninguém pensou em fazer nada, né? Na última hora, quando está tudo caindo aos pedaços, a pessoa quer resolver tudo de uma vez só, né? Não tem como, né? É infantilidade fazer isso, né? As pessoas entram em pânico, entram em desespero e querem fazer tudo na última hora. Eu não, sinceramente, eu não me compadeço, né? Eu não me compadeço com esse tipo de atitude, com esse tipo de desespero das pessoas. Agora aguenta, né? Não fico agitado com isso, porque realmente é uma atitude meio infantil, né? E não tem muito o que se fazer, né? Então, se a pessoa não se preparou já desde antes, quando as coisas estavam indo bem, quando elas tinham capacidade de pensar com calma, refletir de maneira clara, né, desenvolver, porque essa coisa se constrói, né? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Tem que construir isso dentro de si, né? Acumular, construir, clarear a mente. Toda vez que você insere um novo fator dentro da mente, aquilo requer um reajuste, né? Então essa coisa você tem que aos poucos se construindo, né? Até você conseguir estar nesse nível, né? Que você consegue experienciar, né? Essa transição, né, da morte de maneira relativamente tranquila, né? Relativamente tranquila e sábia, né? Então não dá para você fazer isso de uma hora para outra, no último momento, quando a pessoa já está ali fraca, confusa, não tem o que fazer, né? O máximo que você consegue fazer é estar perto da pessoa, né? Tentar ser útil, tentar ser prestativo, né? Às vezes só ter uma pessoa calma por perto já é bastante ajuda, né? Que todo mundo entra em pânico, né? Quem já ficou doente sabe como é que é, né? A pior coisa de estar doente além de você ter que lidar com suas próprias dificuldades, tem que lidar com todo mundo entrando em pânico ao seu redor, né? São as coisas mais cansativas que tem para quem está doente, né? Além de você já estar cansado, doente, tem dificuldades, ainda tem que ficar lidando com as pessoas entrando em pânico, e chorando, e desesperada, sabe? É realmente estressante, né? Então uma coisa que ajudaria, né, ter alguém calmo por perto seria bastante útil, né? Então a melhor coisa que eu acho, né, para quem tem algum parente que está doente, que está nas últimas, a melhor coisa a fazer é você estar ali disponível e bem, né? Se você conseguir manter a sua tranquilidade, manter o seu bem-estar, né, e simplesmente estar por perto e ser prestativo, né? Se a pessoa quiser conversar alguma coisa, você conversa com ela. Se ela não quiser conversar com nada, você simplesmente faz companhia, né? Estar disponível, né? E estar bem, por não ficar disponível ali chorando e entrando em pânico junto com as demais pessoas, né? Isso não ajuda muito, né? Uma coisa que tem, não sei se ainda hoje tem, mas antigamente na Tailândia tinha isso, e é bem sábio da parte deles, né? Tinha assim, essa tradição, é proibido ficar choramingando perto da pessoa que está falecendo. Se você vai querer visitar a pessoa que está falecendo, então você tem que estar calmo e tranquilo. Chegar lá e ficar, não vai, por favor, não vai. Eles jogam você para fora. Proibido lá fazer isso perto da pessoa, né? No momento que a pessoa está falecendo, a melhor coisa é todo mundo deixar um ambiente de calma e tranquilidade, né? Que não distraia ela e não fique criando estresse para a pessoa, né? Se você não falou tchau, você não se despediu dela antes, então já era. Você deveria ter feito isso antes dela chegar nesse ponto, né? Querer ir lá e conversar e pedir perdão, não, já era, perdeu a chance, né? É muito egoísmo da sua parte querer fazer isso. Você quer, como é que chama? Descarregar
né, o seu peso emocional na pessoa, o seu lixo emocional na pessoa, que a pessoa ela não tá ela já está tendo dificuldade suficiente, né, de manter, né, lidando com seus próprios problemas, seus próprios medos. Aí você vai querer chegar lá, despejar todo o seu lixo emocional em cima dela. É muito egoísmo e falta de consideração. Então você não faz isso em hipótese alguma, né? Se você vai visitar uma pessoa que está falecendo, então você tem que estar calma e tranquila, né? Ajudar a pessoa a fomentar um estado de tranquilidade e calma naquela pessoa, né? E não ir lá usar a pessoa como para-raio para os seus problemas emocionais, né? Não, de novo, né? Você deveria ter feito isso antes, né? Você deveria ter dito para a pessoa como você gostava dela, antes de chegar nesse ponto, pedir perdão antes de chegar nesse ponto, né? Não espera fazer tudo na última hora, né? Dessa forma também, né, que reflexão sobre a morte leva a pessoa a viver melhor, porque ciente de que isso pode ocorrer a qualquer momento, você não deixa as coisas para depois, né? Você vive bem aqui e agora. Não espera para viver bem daqui a 5 meses, 3 meses, daqui a 1 ano. Né? Você faz as coisas direito aqui e agora, né? Porque você não sabe com o que vai acontecer amanhã. Né? Então você deixa as coisas... É uma boa atitude, né? Você está sendo, deixa tudo preparado para... se eu morrer amanhã, não tem nada assim que me pese a consciência, não tem nada que me pese a cabeça. Né? Isso é uma coisa boa de se fazer. Um dos melhores benefícios, né, que a contemplação da morte tem nessa pessoa conseguir fazer isso. Né? Deixar a mente e a vida dela, né, de tal forma que se eu morrer amanhã, não tenho nenhum remorso, não tenho nenhum pesar, não tem nada que me preocupe. Né? Então, o correto é fazer isso. Né? Então, com relação a parentes e amigos que estão falecendo, simplesmente tente fazer estar disponível para a pessoa, né? Caso ela precise de alguma coisa, estar disponível, né? E tente manter um estado de saúde mental, né? Porque da mesma forma, né, que você... se você entra em pânico, você conduza, né? Se você pegar num ambiente assim de várias pessoas juntas num quarto, né? Se você ficar irritado, as pessoas ao redor começam a ficar irritadas. Se você entrar em pânico, as pessoas ao redor começam a entrar em pânico, né? Imagina, você está preso no elevador, né? Está preso no elevador, se você entrar em pânico, começa a virar uma coisa assim meio contagiosa, né? Mas o reverso também é verdade, né? Se você mantém a calma, você fomenta a calma nas pessoas ao seu redor, né? Então, se você quer ajudar uma pessoa que está falecendo, então você vai lá ficar perto dela com calma e tranquilidade, né? Um estado mental saudável, um estado mental de saúde, de sabedoria, né? E assim você ajuda a fomentar isso naquela pessoa também, né? Além de poder prestar algum serviço, ajudar ela, né? Pegar um copo d'água, conversar com ela se ela quiser conversar, né? E assim por diante, né? Então essa é a melhor maneira de ajudar uma pessoa que está falecendo. Se a pessoa não quiser conversar, você não conversa. Se a pessoa quiser conversar, você conversa. Né? Mas o mais importante é você ser um exemplo, né, de saúde, de sabedoria, de bem-estar, né, para que a pessoa se sinta assim, né, ajude a dar uma inspiração, né, um ponto de referência para a pessoa. Né? Se você estiver calma e tranquila, a pessoa também pode servir de apoio para que ela também fique calma e tranquila, né, e não fique em pânico, desesperada, com medo, né, ou de qualquer desses estados mentais doentios, né. Então isso é a melhor maneira de ajudar a pessoa. Se a pessoa está em condições de conversar, né, tentar trazer a mente dela para as coisas boas que ela fez, né, sabe, você vê que ela está preocupada com coisas, está arrependida, não esquece disso, tenta fazer ela relembrar as boas qualidades que ela tem, né, deixar claro para ela, né, que ela viveu uma vida boa, que ela fez coisas boas, ela não precisa se arrepender, os erros que ela cometeu é normal, as pessoas são assim mesmo, ninguém nasce sabendo tudo, né? Tentar ajudar a pessoa a encontrar um estado de bem-estar, né? de não deixar ela ficar com uma mente agitada, com remorso, ou com raiva, né? ou preocupada com o que vai ficar para trás, né? Tentar, de o máximo possível, tentar ajudar ela a colocar a mente dela num estado tranquilo, né? De desapego, de tranquilidade, de bem-estar, de compaixão, de bem-querer, né? E não deixar a mente ficar agitada com estados mentais nocivos, né? Caso você consiga conversar com ela sobre isso, né?
Em países budistas, geralmente o que se faz, né, quando a pessoa tá para falecer, você relembra ela todas as coisas boas que ela fez, né? Relembra para ela todas as vezes que ela fez doação para os monges, que ela todos, por exemplo, se a pessoa tem uma gravação muito bonita, né? Eu nunca traduzi essa gravação porque as pessoas que fizeram colocaram uma musiquinha atrás, achei muito brega, uma coisa assim, muito exagerada. Eu achei assim, acho que os brasileiros vão ouvir isso, eles não vão achar legal isso. Mas se tivesse a gravação só dele falando mesmo, eu traduziria e colocaria em português para as pessoas também, porque é muito bom mesmo, assim, o exemplo que ele dá, né? Ele tenta a mãe dele está falecendo, né? Então ele lembra ela, mãe, lembra quando a senhora me levou para visitar a Ajahn Fan, a Ajahn Tan, a Ajahn Wen, né? Relembra ela de todos os mestres que ela conheceu, ela ofereceu comida, ao Ajahn Kao, Lampo Kao, Lampo Cha, né? Então ele relembra todas as coisas boas que ela fez, toda a prática de meditação que ela desenvolveu, né? Como ele tem gratidão, né, pela educação que ela deu para os filhos. Então ele tenta assim, né, fazer ela pensar nas coisas boas, né, que ela fez. Então é exatamente isso que você faz, né? O ideal seria isso, né? Mas como no Brasil as pessoas não têm fé nisso, né? Não sei se é muito útil, né? Se fosse eu, uma pessoa assim que é educada dentro da cultura brasileira, né? Provavelmente o que você vai querer fazer, ela vai estar... você tem que conversar com a pessoa, né? Ver se ela está preocupada com coisas do passado, ela tem arrependimentos do passado, aí você tenta, né, encorajar ela a perdoar a si mesma, falar, assim, essa. Tentar negar não é muito útil, viu? Se a pessoa tiver assim, com sentimento de culpa, alguma coisa que ela fez no passado, você fala, não tem nada demais isso não. Às vezes não é muito útil você fazer isso. A melhor coisa, às vezes, é falar, realmente a gente faz erro, é assim mesmo, né? A gente comete erros, eu sei como é que é. Todo mundo faz isso, né? De todos os erros que as pessoas fazem nesse mundo, né? Isso que você está preocupado é de menos, né? É um erro normal que as pessoas cometem mesmo. Você tentar negar para ela que aquilo não é um erro, nem sempre é muito útil, né? Porque a pessoa também tem inteligência, né? Então, às vezes, você fica, não, isso não tem nada de errado. Não, tem sim, eu sei que tem errado. A pessoa sabe que tem algo errado, né? Então, eu não sei se é tão útil, né, tentar negar para a pessoa, falar, não, você não precisa pensar que isso não é errado. Mas, não, assim, tudo bem, esse é um erro que as pessoas cometem mesmo. A gente tem, nessa vida, ninguém ensina pra gente direito, a gente tem que ir descobrindo sozinho, né, o que é certo e o que é errado, né? Com o tempo a gente aprende, é assim mesmo, né? É um tipo de erro que é comum a gente cometer, mas a gente aprende, né? A gente vai aprendendo e vai deixando as coisas para trás. Agora a gente né, ajuda a pessoa assim, a perdoar a si mesma, né? Em vez de tentar negar e tentar empurrar para debaixo do tapete a sujeira, né? Melhor trazer para frente mesmo, enxergar a realidade, tentar perdoar, tentar deixar para trás, né? Aprender e seguir em frente. Esse tipo de coisa é mais útil, eu acho, né? E também encorajar a pessoa a ter coragem, não ter medo. Não ter medo, né, do que vai acontecer em seguida, né? A pessoa não tem medo do desconhecido, o que será que vai acontecer? Será que o que eu vou encontrar do outro lado? Será que eu vou desaparecer? Será que eu vou para aí? Como é que será que vai ser? Né? Aí ajuda muito, né? Ajudaria muito, né, se a pessoa tivesse fé, né, em renascimento, em karma, renascimento, seria bem mais fácil conversar com ela, né? Mas se a pessoa não tem fé nisso, aí você tenta conversar com ela de alguma maneira, tenta encorajar ela, né, a ter tranquilidade, ter coragem, né? Não se preocupe, né, as pessoas, você não reassegurar ela, olha, você não é uma má pessoa, eu conheço más pessoas, você não é uma delas, né? Mesmo que você não seja tão perfeita como você gostaria de ter sido, eu garanto para você que você não é uma má pessoa, e más pessoas não vão para um mau destino após a morte, né? Tenta reassegurar ela dessa maneira, né? Ela ficar tranquila, né? De alguma maneira, né? Encorajar ela a ter coragem, né? Não ser fraca, né? Não é um momento de fraqueza, é um momento de ter fortaleza nesse momento, é um momento de manter a mente tranquila, etc. Né? Tentar ajudar a pessoa a ter um estado mental saudável, né? Durante... Né? Então... que mais pode ser feito, né? E é isso, né? Fazer gestos, estar disponível por perto, fazer gestos de bondade para com ela, né? Ajudar ela de alguma forma, tentar deixar ela o mais confortável possível, esse tipo de coisa que você faz, né?
para ajudar uma pessoa que está falecendo. Agora, se a pessoa não está em condições de conversar, ela está com muita dor, né? Não tá tendo que tomar, como é que chama? Aqueles anestesia, que ela nem está muito mais funcionando, está meio, né? Deixa uma pessoa dopada com morfina, aquele tipo de coisa, não tem muito como conversar com a pessoa, né? Mas ainda assim você fica ali por perto, né? A sua presença pode ser sentida, né, por ela. Então você fica por perto, né, e mantém, né, tem a prioridade em manter a sua mente tranquila, né, e manda bem querer para aquela pessoa com a esperança, né, de que a pessoa consiga sintonizar, né, a energia da sua mente, né, que ela consiga sentir a sua presença, que aquela presença seja traga tranquilidade, né, uma sensação de tranquilidade e bem querer para ela, né. Isso pode ser útil também, né. Então, mesmo que você não consiga conversar com a pessoa, ainda assim você está presente, né, e sendo uma fonte de tranquilidade, assim, de uma energia saudável por perto, né, pode ser bastante útil também. Com relação a si mesmo, né, é o mesmo princípio, né? Os mesmos princípios que se aplicam às demais, às que a gente mencionou agora, também se aplica a si mesmo, né? Só que você pode atuar um pouco mais diretamente, né? Já que imagino, né, que vocês tenham, né, fé em karma e renascimento e tal. Então esse tipo de reflexão também é muito útil, né? Você está com uma situação que está com muito medo, né? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Você pode tranquilizar a mente, né, pensando com relação à questão do karma, né? Fala, bom, se eu morrer ou não morrer, é o que for apropriado, né? Se for o meu karma morrer, então a gente morre. Mas o que vai acontecer após a minha morte? Vai acontecer o que for natural acontecer. Não, ficar com medo e apavorado não vai ajudar em nada isso, né? Não adianta, ficar com medo não vai evitar, né, que o meu karma se expresse da maneira que for natural para ele se expressar, né? Então, a maneira de ajudar, né, a ter um bom renascimento não é ficar em pânico, em desespero, né? A maneira de ajudar a ter um bom renascimento é manter a mente tranquila, né? Ter uma mente estabilizada, né? Mesmo que, né, sempre vai ter algum medo do desconhecido e tal, mas você mantém um certo nível de compostura, né? Eu acho que essa ideia de compostura é um bom ponto de referência também, né? Você morrer com compostura. A mente, né? Você não precisa estar perfeito e feliz e tranquilo e saltitando na hora da morte, mas pelo menos manter um senso de compostura, tranquilidade, né? Imagina assim que você vai fazer como se fosse chegar numa entrevista de emprego, né? Você tem que chegar, né? Antes de entrar no escritório do chefe, você arruma o paletó e tal, né? Dá uma respirada, ok, vamos lá. Aí você vai, né? Não chega lá todo agitado e né, perdido, né? Com o cabelo todo despenteado, né? Então tem uma postura, uma atitude assim, de compostura, né? Tranquilidade, né? Você não sabe o que é que você vai encontrar do outro lado, né? Então é bom você, né, chegar com uma atitude tranquila, né? Então, esse tipo de atitude é muito útil, né? Você fala, bom, seja lá o que for, vai ser o que for correto, né? Porque a lei do karma é universal, né? Então, seja lá o que for que eu vou experienciar agora, é apenas o que é correto experienciar, não tem nada de mais, né? Nem de menos, né? Não tem nada faltando ou sobrando, tá tudo em ordem, né? Tá tudo no lugar correto. Não tem nada faltando ou sobrando, não tem nada injusto que vá acontecer, né? Tudo que acontecer é exatamente o que deveria ter acontecido, né? É a questão apenas de como é que chama? Causas e condições, né? E resultado, né? Quando as condições estão presentes, o resultado se manifesta, né? Então, seja lá o que você for se manifestar, vai se manifestar de acordo com as condições que foram construídas, né? Então, tá tudo em ordem, né? Não tem por que ficar agitado, porque ficar agitado e preocupado não ajuda em nada, né? Se ficar preocupado e agitado ajudasse de alguma forma, então a gente ficava, né? Mas
não tem nada que isso seja útil, não vai ajudar em nada, né? Então você traz a mente de volta, né? Uma atitude de equanimidade, de coragem, de equanimidade, tranquilidade, né? E seja o que for, né? Vamos ver. Pode mandar, né? Se é o meu karma experienciar algo agradável, eu vou experienciar algo agradável. Se é o meu karma experienciar algo desagradável, então eu vou experienciar algo desagradável. Porque afinal de contas é assim que a gente aprende, né? Se eu nunca tiver que experienciar os resultados das minhas más ações, eu nunca vou parar de fazer más ações, né? Então é bom que eu experiencie o resultado das minhas más ações, porque assim eu vou aprender a respeito, né? Aí é daí que vem, né, a volição de seguir o caminho da bondade, né? Vem justamente disso, né? Então não tem porquê, né, ficar com uma atitude infantil e egoísta a respeito, né? Você vai com uma atitude de coragem e humildade, né? E sabedoria. Né? Então, mas como isso, se você não tiver presença mental suficiente para pensar em nada disso, né? Mantenha a mente simples, né? A mente está muito agitada, muita coisa, não consigo raciocinar de maneira correta. Traga a mente para a respiração e relaxe o corpo, relaxe a mente, né? Mantenha pelo menos a mente na respiração. Ou então foque a sua atenção em algo saudável, como o Buda, ou Ajahn Chah, Ajahn Mun, algum mestre que lhe gera inspiração, pelo qual você tem confiança. Né? Procure manter a mente em algo saudável que ajude a tranquilizar a mente, né? Se for um estado assim, de muita dor no corpo, muita agitação mental, né? Você procura simplificar a mente, trazer para uma coisa simples, né? E fácil de manter o foco, né? Algo saudável, um mantra, pode recitar Budô, 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 né? Manter a mente nesse ponto, né? Ou se não tiver com muita dor no corpo, né? Você pode manter a mente em Metta Bhavana, também é um excelente, né? Excelente estado mental para você ter no momento da morte, né? Estado mental de bem-querer, né? Vai levar a um ótimo renascimento, né? Um dos melhores, né? Os melhores, se você realmente conseguir fazer isso, é excelente, né? Conseguir manter a mente num estado de bem-querer e amizade, né? A melhor coisa que tem. Mas, pelo menos, equanimidade, né? É bem útil, né? E tentar trazer a mente para boas qualidades, boas memórias, coisas boas que você fez, lembrar de algo saudável, pensar no Buda, pensar no Dharma, pensar na Sangha, esse tipo de coisa também é muito útil. Em último caso, apenas tente tranquilizar a mente, né? Você não consegue pensar em nada, está muito agitado, procure recitar um mantra, procure manter a mente na respiração, procure descansar a respiração, né? Não deixar o corpo ficar muito agitado, né? Esse tipo de coisa, né? Combata, né? Combata, não deixe a sua mente entrar em pânico, não deixe a sua mente perder equilíbrio, né? Não tem, é do seu próprio interesse isso, né? Então não deixe a mente oprimir você nesse momento, né? No momento mais importante, né? A sua infantilidade, o seu egoísmo, a sua ignorância vai querer, sabe, se infiltrar nessa hora. Não, isso não é hora de você participar, isso aqui não é assunto seu. Então você não deixa a mente, vá contra essa tendência, né? Não tenha medo nem pudor, né, em fazer isso, né? Você tem uma hora que você não deveria ter, que você não deveria ceder, né? As qualidades mentais baixas é justamente essa, né? Então tenha firmeza, não deixe a mente ser oprimida por raiva, não deixe a mente ser oprimida por tristeza, não deixe a mente ser oprimida por remorso. Tenha firmeza, né? Segure firme bem a mente, não aceito isso, eu também fiz boas coisas, eu também tenho coragem, eu também tenho sabedoria, né? Não deixe as más qualidades mentais dominarem a sua mente nessa hora, né? Tem que ter firmeza e ser assertivo, né? E não deixar a mente sair do controle, né? É mais ou menos isso. Eu não sei se vocês têm
alguma pergunta sobre esse assunto, alguma questão com relação a qualquer outro aspecto do retiro. Essa é a última palestra agora, né? Então já é o encerramento, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, fique à vontade, senão a gente também vai encerrar já agora. Boa noite, Antônio. O senhor me escuta bem? Uhum. Eu já ouvi de outros professores uma recomendação de que nós tivéssemos como uma prática diária tentar repetir uma frase, algum desejo de um próximo renascimento, algum voto, assim, que eu nasça como um monge num bom mosteiro, alguma coisa assim, para que eu possa realmente praticar, ter uma prática mais séria, alguma coisa assim. Já ouvi algum tipo de conselho nesse sentido. O que o senhor pensa a respeito disso? Não necessariamente essa ideia de renascer como um monge, mas a ideia de ter como uma prática diária a gente repetir alguma frase que nos ajude no momento de morte, para que aquilo ajude a criar uma mentalização de algo que possa ser benéfico para a gente. Sim, é recomendável sim você ensaiar a sua morte. Né? Quando você estiver morrendo, o que eu vou pensar? É bom você ter isso já preparado, assim. Quando eu estiver morrendo, como é que eu vou fazer? Eu vou focar a mente em quê? De que forma? É bom você ensaiar isso algumas vezes, né? E pode ter sim uma aspiração com relação à sua vida futura, é útil, né? Mas não garante nada, né? Mas é útil sim, eu não vejo problema nisso, né? Eu acho bom sim, eu acho que não garante, né? Não é uma mágica isso, né? Não adianta você matar, machucar, mentir, roubar e depois ficar fazendo voto que eu nasça num lugar celestial, cercar de boas pessoas, não vai dar certo. Né? Mas supondo que você complemente isso, né, fazendo boas ações, vivendo uma vida limpa, cultivando a sua mente, né, pode ser útil sim você ter uma aspiração assim de uma visão, né, geralmente que a gente recomenda, né, às pessoas desejar nascer próximo ao Dharma, né? Próximo a pessoas sábias, com acesso aos ensinamentos, próximo a grandes mestres, que eu tenha próximo a bons professores, o lugar onde eu posso encontrar um bom professor, o lugar onde eu posso encontrar companhias sábias no caminho do Dharma, etc. Esse tipo de coisa é útil fazer assim. E é bom sim ter um plano assim, bom, supondo que eu esteja perto da morte, o que eu vou fazer, né? O que eu vou pensar? Né? Já é bom você já treinar isso, a sua mente, não deixar para descobrir na última hora, né? E como eu falei, né, resolver qualquer questão que tem que ser resolvida, é bom você fazer isso, para você saber, ter uma ideia onde que estão as armadilhas da minha mente, né? Você realmente conseguir visualizar a sua morte, tentar imaginar como é que eu vou me sentir, né? Como é que vai ser a minha sensação, o que vai vir à minha cabeça. Você já percebe, eu vou ficar com remorso por causa daquilo, eu vou ficar triste por causa daquele negócio, eu vou ficar preocupado com aquele outro assunto. Aí você já vai em frente e resolve essas questões todas, né? Antes de chegar na hora, você já deixa tudo preparado para se caso, quando chegar a hora, você não ter que se preocupar com nada disso. Então é uma boa, sim, né? Gratidão. Adianta. Diga. O senhor falou que manter a mente em bem-querer, né, em meta, é muito favorável para um renascimento, né, futuro. Sim. Qual energia que seria mais, qual qualidade, né, que seria mais auspiciosa nesse momento? Meta ou equanimidade? Eu acho que meta é mais garantido. É mais garantido. Meta vai direcionar especificamente para uma certa direção. Equanimidade vai algo bom, né? Mas fica meio incerto ainda, né? Para onde que isso vai. Porque depende também quais outros karmas você tem, né? Mas meta é bem claro e precisa, nessa direção. Né? Então vai ser mais, eu recomendo mais meta nesse se você conseguir, né? Mas é meio difícil, porque você vai estar com dor, você vai estar com medo, você vai estar com raiva, vai estar com pesar. Às vezes o máximo que você vai conseguir é manter a mente equânime, isso já é uma boa coisa também, né?
você manter a mente equânime e junto com isso conseguir pensar em algo, assim, pensar no Buda, pensar no Dharma, pensar em algo assim nobre, é uma boa também, né? Mas só equanimidade assim, não sei, depende qual outro karma você tem. É meio incerto o que vai acontecer. Mas é bom, com certeza é melhor do que deixar a mente entrar em pânico, a mente ficar desesperada. É bem melhor você manter a mente equânime. Mas se conseguir manter a mente equânime e pensar em algo positivo, algo saudável, algo nobre, é bom, né? Mas o mais simples é realmente meta. Meta é excelente, vai direto para o assunto, né? Muita gratidão. Tende a nascimentos celestiais, né? Se a pessoa consegue manter a mente em meta, em bem-querer, em amizade, em amor, tende a nascimentos celestiais. Gratidão. Adriano, eu queria primeiro agradecer você pelo retiro e te perguntar se tem alguma previsão de retiro presencial no mosteiro, porque acho que está em obras, né? Não, ainda não tem não. As obras estão acontecendo aqui, mas está indo bem devagar. Não sei dar uma previsão ainda não. Talvez mais um mês, 2 meses. É difícil dizer com certeza. Não, obrigado. Já uma outra pergunta. Com relação às doações, vai ser enviado algum e-mail, alguma coisa? São aquelas informações mesmo que já tem lá no site do mosteiro? Sim. As mesmas informações? Sim. Tá, ok. E uma outra questão, né, sobre esse assunto. O que a gente ouve dizer é que o momento da morte ele é muito importante para definir o nosso renascimento. A forma como vai se dar, as condições em que a gente vai se inserir, né? Mas ao mesmo tempo isso dá uma ideia assim, é como se tivesse tudo que você fez antes tem o seu peso, mas aquele momento específico da morte tem uma importância muito maior do que parece que tudo que veio antes. Parece que a sensação que dá um pouco é que meio que desequilibra a balança. Se eu fui uma pessoa generosa, né, sei lá, com qualidade, uma pessoa que tinha atitudes saudáveis durante a vida, e se no momento de morte, por qualquer motivo, pela circunstância e tal, eu tenho um estado mental ruim, aquilo pode me trazer um renascimento que talvez não fosse tão condizente com tudo que veio antes. Sim. Aí eu queria tentar entender um pouco melhor, assim, onde que estaria... Por que é dessa forma, né? Porque parece que desequilibra um pouco a balança, não sei. Porque a vida, né? Os diferentes tipos de vida são ciclos, né? Então eles têm quando começa um ciclo, ele vai perdurar durante um certo período, né? Então como quando você se compromete com um certo tipo de nascimento, agora você vai ter que passar por aquele nascimento, sabe? Não é? Então quando o momento da morte é como se fosse escolher alguma coisa, sabe? Supondo que supondo que seu pai é médico, né? E aí você odeia muito seu pai, aí na hora de escolher uma faculdade, mesmo que você, sabe, na verdade eu gosto de medicina, eu adoraria fazer medicina, mas por raiva do meu pai, você vai lá e você escolhe a advocacia. Aí você vai passar o resto da vida sendo advogado, uma coisa que você odeia, só porque naquela época, na hora de escolher a seu curso, você estava com raiva do seu pai, então você fez uma má escolha. A mente está obcecada por raiva, você agora entrou num ciclo, né, de estudo de advocacia. Então, esse tipo de coisa, sabe? Naquele momento, né, é relevante, né? Que nem, sabe? Você treinar um discurso, decorar ele direitinho, né? Mas chega na hora de subir no palanque, você fica com a mente agitada, aí você sai tudo errado. Não adianta o que você... Não invalida o que você... Quase que invalida o que você fez antes, né? Tem a preparação, mas tem também a hora de entregar o produto, né? Então, e certas coisas tem um momento correto, né? Então, se você treinou, mas na hora de fazer o discurso você se atrapalhou, perdeu a calma, ficou agitada, aí você... Sinto muito, né? Não tem como resolver isso por você, né? Então é mais ou menos parecido com isso, sabe?
Mas o bom karma que você fez não se desperdiça, né? Ele não desaparece, né? O que vai acontecer, agora você entrou num ciclo, né? Você no momento da morte, você deixou a mente agitada, deixou a mente ficar obcecada com raiva, por exemplo, aí você vai no nascimento que está condizente com aquela raiva, né? Aquele nascimento vai durar 40 anos, 50 anos, mas é daqui a 40 anos, quando aquilo se encerrar, o bom karma que você fez no passado não desapareceu ainda, né? Ele continua presente ainda. Então ele não é jogado fora, né? Mas você tem que também experienciar aquilo que se manifestou no momento da morte também, né? É relevante, sim, o momento da morte é relevante, mas sozinho não resolve, também não dá para você deixar tudo para a última hora também, né? Se você não tem um treinamento, né, que nem, por exemplo, o negócio do discurso, né, o exemplo do discurso, né? Você tem que treinar o discurso, memorizar o discurso e tem que entregar o discurso, né, discursar, né? São duas coisas, você tem que memorizar ele e você tem que discursar. Se você não memoriza ele também, deixar para fazer na última hora, também não vai sair nada. É garantido que não vai sair nada. Agora, se você memorizar e conseguir manter a calma, aí você consegue dar o discurso, né? Mas só memorizar não é o suficiente, né? Tem que memorizar o discurso e tem que, na hora de subir no palanque, você tem que conseguir manter a mente estável e declarar o seu discurso, né? Então, deixar para a última hora não resolve também, né? Então você tem que fazer ambos, né? Você tem que ter tanto viver uma vida correta, desenvolver boas qualidades mentais, mas também na hora que chega essa hora, você tem que conseguir trazer essas boas qualidades mentais à tona, né? Não adianta deixar elas guardadas né? Que nem você ir para a guerra e não trazer o revólver, né? Você treina, você é o sniper mais hábil do exército. Aí você vai pro campo de batalha, cadê o rifle? Ah, tinha que trazer? Tinha, filho, tinha que trazer o rifle também. Não adianta você treinar lá e não trazer, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Você tem que treinar as boas qualidades, tem que fazer bom karma, mas na hora que chega ali, na hora você tem que conseguir trazer isso à tona. Tem que conseguir fazer esse bom karma se expressar, né? Não adianta fazer isso só em casa e chegar no campo de batalha e você não trouxer isso junto, não adianta, né? Então tem que ter ambos. Muito obrigada, Jean, por todo o retiro. Obrigada. Jean, quando o Lampopique ele veio, ele falou... A gente estava falando do nascimento como Deva, que é melhor que o humano, e aí eu perguntei como que fazia para subir, né? E ele disse que se vocês morrerem aqui, eu faço vocês subirem. E eu confesso que eu não entendi nada. Deu uma bugada na minha mente, assim, porque eu falei, caramba, como que isso aconteceria em termos kármicos, né? O que ele faria, assim. O senhor poderia comentar um pouco sobre? Às vezes eu não sou mestre do assunto, né? Mas o tanto que eu entendo ele ajuda quando as pessoas são discípulas próximas dele e tal, ele costuma ajudar as pessoas, né, no momento da morte. No momento que ele vê que a pessoa está morrendo, ele vai lá e, né, manda uma boa energia para a pessoa, né, ajuda. Aquilo que eu falei, parecido com aquilo que eu estava falando agora há pouco, né, de ser um ponto de referência, né, ajudar a pessoa a acalmar a mente. Só que ele faz um nível muito mais elevado do que a gente, né? Então ele consegue ajudar a pessoa. Se a pessoa consegue conversar, ele conversa com ela, né? Digamos assim, espiritualmente, né? Às vezes é só uma questão de encorajar a pessoa, né? A ir para uma... vai nessa direção aqui, não vai para lá, não, vai para cá, nesse lado. Assim, né? Geralmente as pessoas estão muito perdidas, né? Geralmente as pessoas morrem e estão totalmente perdidas, não têm noção, estão totalmente perdidas. Então às vezes é só uma questão de dar uma encorajada, vai nessa direção, vai algo assim, né, de tentar ajudar a pessoa, né, a ir para um bom nascimento e não deixar, ajudar a pessoa a ficar calma, ajudar a pessoa a focar a mente em algo positivo, né, direcionar ela para o caminho correto, mais esse tipo de coisa assim. Entendi.
Entendi assim, né? Mas nem sempre funciona, algumas pessoas não dá certo. Tinha um monge, né, até um amigo meu próximo, né, a mãe dele estava muito doente, né, e ele pediu, né, que o Lompopia que desse uma ajuda para ela e tal, mas o Lompó falou, não tem como, nós não temos nenhuma conexão kármica com ela, né? Ela não me ouve, né? Ela não consigo ajudar, ela não está aberta, né? Se você quiser se alguém tem que ajudar, ela tem que ser você, né? Se você mandar boas energias para ela, ela vai receber, porque vocês têm uma conexão, né? Comigo, né? Mesmo o Lompó tendo o nível de prática que ele tem, a pessoa está fechada para ele, né? Então não tem como, não é algo assim que se resolve, né? Então geralmente ele faz isso com pessoas que são discípulas dele, né? Se as pessoas são discípulos dele, ele costuma dar esse tipo de ajuda. A pessoa que não é discípula, ele não faz, porque nem sempre dá certo, né? Não ajuda muito. Mas se a pessoa tem um relacionamento com ele e tal, ele consegue fazer esse tipo de coisa, consegue ajudar a pessoa. Adjan, sem perder assim, de vista, né, a condição ainda bem principiante, né, em que eu estou e muitos de nós estamos, o senhor falou que durante o momento da morte a gente também é uma oportunidade para realizar a iluminação. O senhor falou de bem-querer, né, de manter a mente em bem-querer e equanimidade. Tem mais alguma coisa que o senhor poderia falar em relação a isso, assim, algum ensinamento sobre como seria uma situação assim? Não tem. Eu ouvi falar disso, eu lembro de Lompó Lucy Lendam falando a respeito disso, mas não deixou assim, instruções claras, assim, é uma coisa bem vaga também, né? É mais ou menos assim, a pessoa ela não tem que inclinar a mente e não tomar um novo nascimento, mas exatamente como é que você faz isso, eu não sei dizer, não saberia dar uma instrução clara a respeito de como se faz isso, né? Eu não sei se é algo que se faz através de instruções, né? Eu acho que não é uma coisa que você consegue volitivamente fazer isso, né? A não ser que esteja como naquele sutta que a gente estudou, né? Nas semanas passadas, né? Que a pessoa já tinha um nível bem elevado já, né? Ela já sabia o que estava fazendo, ela estava ciente do que ela estava fazendo, né? Então não é uma coisa, eu não acho que... Não é uma coisa que você pode contar com isso, não. Você não deveria contar com isso. Falar, vou deixar, no meio da morte eu alcanço a iluminação. Para nós aqui não é um plano muito bom pensar isso, não. Isso é para pessoas que têm bastante a mente já bem elevada, já está bem lá na frente com o assunto, né? Talvez seja meio que óbvio para eles como é que isso se faz, né? Mas para nós aqui eu não acho que seja uma boa estratégia não querer fazer isso, né? E não sei nenhum texto que explique exatamente como fazer isso, assim, não tem nenhuma prática talvez por essa razão, né? Por essa razão, o Buda não deixou nenhuma prática explícita a esse respeito, né? Nenhum mestre também ensina isso. Então, mas é dito que existe, né? Existe. Algumas pessoas alcançam a iluminação no momento da morte. Algumas pessoas alcançam a iluminação no momento da morte. Isso existe, né? Mas não é uma coisa assim que você pode... Não é uma boa estratégia. Você fala, vou tomar isso como estratégia. Eu vou deixar para o momento da morte para fazer isso. Eu acho pouco provável que você vai ter sucesso. Gratidão pelo retiro, por esse tema, por ter trazido esse tema para o retiro. Foi muito bom. Mais uma coisa, gente? Adjan, queria te agradecer também pelo retiro, né? Eu já escutei em uma outra tradição religiosa que mexe muito com essa parte dos fantasmas, tá? Que existe a possibilidade de uma pessoa, ela, né, morrer e ela não ter consciência que isso aconteceu. Isso no budismo também pode acontecer? Tem essa ideia também? Tem alguma coisa que você possa falar pra gente? Sim. No budismo se chama Sampaveti. A pessoa morre e fica perdida, não tem nem noção do que ela fica...
Ou então ela continua agindo como se estivesse viva também, parece que ocorre bastante isso. Né? Geralmente as pessoas morrem, bom, se a pessoa não tiver karma suficiente, né, que seja bom ou ruim, né, para renascer imediatamente, né, que algumas pessoas têm karma forte o suficiente para imediatamente renascer, quer seja um karma bom ou karma ruim, né. Se a pessoa não tem um karma forte o suficiente para um renascimento imediato, né, e ela não tem sabedoria, se não tem uma mente muito saudável, né, ela simplesmente se recusa, né? É como se ela perdesse a clareza mental, né? É o choque, né? Ela não quer aceitar que aquilo é realidade, ela continua ali fingindo que está viva ainda. Até parece que acontece bastante isso. Ou então a pessoa fica em choque total, né? Ela fica assim, sem reação, né? Em um estado assim de choque, né? Às vezes durante muito tempo, inclusive. Às vezes a pessoa fica durante muito tempo com esse estado, né? Fica andando de um lado para o outro sem saber o que está acontecendo, sabe? Acontece bastante. Então existe sim isso. Também tem isso sim. Jean, nesses casos, eu já ouvi comentarem que fazer meditação, dedicar, né, méritos para essas pessoas e desejar meta para eles poderia ajudá-los a desempacarem dessa situação, algo do Sim. tipo, né? O que o senhor pensa a respeito disso e como que a gente... O que a gente explicou já hoje à tarde, né? A mesma coisa que a gente explicou hoje à tarde. Você enviar pensamentos de bem-querer para a pessoa, né? Esse tipo de coisa, né? Fazer boas ações, dedicar o mérito àquela pessoa, mentalizar aquela pessoa, mentalizar assim, quando você oferecendo mérito para aquela pessoa. Esse tipo de coisa, né? Que a gente já falou hoje à tarde, né? Mesma coisa. E faz sentido fazer isso por anos e anos e anos e anos? Ou... Você não tem visão, você não enxerga fantasma, você não sabe que se tem algum fantasma ou não. Então é uma coisa que você deveria fazer por princípio, né? Se você vai fazer isso, faça por princípio, né? Porque você não tem como saber se a pessoa está recebendo ou não, recebeu ou não recebeu, tem alguém que precisa, não tem, você não tem como saber isso. Então você faz, se você sente isso que é uma prática que lhe faz bem, né? Você se sente bem fazendo isso, você sente uma prática de compaixão, uma prática de doação, uma prática de bem-querer, né? Você faça à vontade, quanto tempo você quiser. Você não tem obrigação de fazer isso também, você não tem obrigação, né? Que nem eu falo, eu não tenho dó de defunto, não. Então eu não acho que tem obrigação de fazer isso, né? Mas se você se sente bem fazendo isso, se traz felicidade de fazer isso, se sente bem fazendo isso, você pode fazer o quanto você quiser. O tanto quanto você quiser fazer é sempre vantajoso. Para você, pelo menos, né? Sempre é uma boa qualidade para você. Se algum fantasma vai receber os méritos que você dedica ou não, aí é muito incerto, né? E não adianta querer ficar adivinhando. Quanto mais você querer ficar adivinhando, mais você vai perder contato com a realidade, né? Então, melhor você deixar esse assunto para quem enxerga esse assunto. Você não enxerga, então não fique tentando adivinhar. Não é mérito seu saber se deu certo, se não deu certo. Mas se você tiver vontade, se sentir bem fazendo esse tipo de coisa, você deveria fazer o máximo possível. Quanto mais você achar útil fazer, você faça à vontade. Não tem nenhuma contraindicação nisso.